Você está prestes a descer pelo iceberg dos mistérios mais obscuros da Bíblia. Durante séculos, a tradição nos apresentou as Sagradas Escrituras como uma história simples e acabada. No entanto, as sombras do passado ocultam textos proibidos, seres gigantescos e parágrafos modificados por mãos humanas. A evidência repousa na datação por carbono 14, em pergaminhos antigos e em investigações arqueológicas certificadas. Para decifrar essa realidade, exploraremos passo a passo 5 níveis de profundidade, desde ruínas visíveis até tocar o abismo do conhecimento apagado. Bem-vindos ao Tempos Sagrados. Antes de mergulharmos, conte pra gente na seção de comentários de que canto do mapa você nos acompanha e que horas marca seu relógio neste instante. Nos desertos escaldantes que rodeiam o Mar Morto, a história guardou uma biblioteca inteira dentro da escuridão das rochas. Tudo começou no inverno de 1947, quando um jovem pastor beduíno chamado Yuma buscava uma cabra perdida entre os penhascos de Qumran. Ao arremessar uma pedra para o interior de uma pequena cavidade na montanha, escutou o som inconfundível de cerâmica se quebrando. Surpreso pelo eco, escalou com dificuldade e descobriu vasilhas de barro cobertas por camadas de pó envelhecido. Dentro daqueles recipientes não havia tesouros de ouro nem pedras preciosas, mas rolos de couro e papiro envoltos em linho desbotado pela passagem de mais de 2 milênios. Sem compreender o valor incalculável do que sustentavam suas mãos, o rapaz e seus companheiros levaram os primeiros fragmentos à cidade de Belém. Um remendão de sapatos e comerciante de antiguidades, conhecido como Cando, comprou os manuscritos por uma quantia equivalente a umas poucas notas de baixo valor. Durante vários meses, aqueles pergaminhos permaneceram pendurados numa parede de sua oficina, expostos à fumaça do tabaco e ao atrito constante das ferramentas de sapataria. Pouco depois, o líder religioso Mar Atanásio Samuel adquiriu 4 daqueles documentos antigos por 24 libras, convencido de que os caracteres sobre a pele correspondiam a uma língua sepultada no tempo. As notícias sobre os textos chegaram rapidamente aos ouvidos de arqueólogos e eruditos internacionais num momento político sumamente tenso. Em novembro de 1947, enquanto as ruas de Jerusalém sofriam distúrbios pela iminente divisão territorial, o professor Eleazar Sukenik arriscou sua vida atravessando zonas de conflito para examinar 3 dos rolos. O professor comprou os pergaminhos através de uma cerca de arame farpado que separava os setores em disputa, pagando com fundos da universidade. Ao observar a caligrafia hebraica sob uma luz tênue em seu laboratório, compreendeu de imediato que observava passagens bíblicas copiadas séculos antes da Era Comum. Entre as páginas encontradas destacava-se o livro inteiro do profeta Isaías, conservado quase intacto após permanecer protegido pelo ar seco das cavernas. Meses mais tarde, no interior de um cômodo improvisado como câmara escura, o acadêmico estadunidense John Trevor fotografou o escrito de Isaías utilizando o filme colorido da empresa Kodak. Trevor teve que ajustar o foco de sua câmera manualmente enquanto o calor do deserto ameaçava danificar a emulsão fotográfica. Cada disparo da câmera revelava com absoluta clareza que a escrita correspondia ao 2º século antes de Cristo, o que recuava à antiguidade dos textos bíblicos conhecidos em mais de 1000 anos de um só golpe. As escavações sistemáticas nas 11 cavernas principais da zona trouxeram à luz mais de 800 manuscritos divididos em milhares de diminutos fragmentos. Esse imenso quebra-cabeça de peles decompostas revelou que a comunidade que habitava as ruínas de Qumran, identificada comumente como os essênios, vivia num isolamento voluntário motivado por profundas divergências religiosas. Esse grupo considerava que os sacerdotes do Templo de Jerusalém haviam corrompido o culto divino por motivos políticos.
Por essa razão, a comunidade adotou um calendário baseado estritamente no Sol, diferente da contagem lunar oficial, e praticava ritos de purificação em tanques de água escavados diretamente sobre a pedra calcária. O verdadeiramente revelador dessa descoberta foi a presença de textos que não se encaixavam na Bíblia habitual. Entre as ruínas apareceram documentos como a regra da comunidade, um manual onde se detalhavam castigos severos para quem interrompesse um companheiro durante a leitura ou falasse em voz alta sem permissão. Da mesma forma, os arqueólogos encontraram o Rolo da Guerra, um escrito militar e espiritual que descrevia uma batalha decisiva de 40 anos entre as forças da luz e os exércitos das trevas. Ao comparar esses escritos com os manuscritos medievais padrão, os pesquisadores descobriram diferenças notáveis. No livro de Samuel, por exemplo, os pergaminhos de Qumran continham parágrafos inteiros que haviam desaparecido por completo das traduções posteriores. Esses textos antigos demonstraram que as escrituras nem sempre foram um bloco monolítico rígido, mas uma coleção viva que fluía com ligeiras variações conforme a comunidade que escrevesse as palavras. Aquelas cavernas desérticas demonstraram que, antes de fixar uma versão definitiva, existiam múltiplas maneiras de entender as leis divinas. A descoberta do deserto demonstrou que o texto bíblico mudou ao ser copiado à mão durante centenas de anos por escribas com diferentes critérios. No entanto, o segredo mais inquietante dos manuscritos antigos não estava enterrado em vasilhas de barro, mas oculto na biblioteca de um mosteiro esquecido ao pé de uma montanha sagrada. No século XIX, um buscador de antiguidades descobriu folhas de pergaminho que mostravam borrões, rasuras e correções feitas para alterar frases completas sobre a divindade de Cristo. O que aconteceria se a versão mais antiga e completa do Novo Testamento revelasse que passagens fundamentais da fé foram acrescentadas muito tempo depois da morte dos apóstolos? Em meados do século XIX, um erudito alemão de olhar inquieto chamado Konstantin von Tischendorf empreendeu uma viagem apaixonada rumo à península do Sinai. Seu único objetivo era encontrar os testemunhos escritos mais antigos do texto sagrado. Em maio de 1844, Tischendorf cruzou terrenos áridos até chegar às grossas muralhas do Mosteiro de Santa Catarina, uma fortaleza de pedra erguida ao pé da montanha, onde a tradição situa a entrega das tábuas da lei. O mosteiro era um lugar frio e impenetrável, onde os monges ortodoxos custodiavam milhares de volumes acumulados ao longo de 15 séculos. Durante seus primeiros dias de exploração na biblioteca monástica, a busca de Tischendorf parecia não render frutos. Tudo mudou quando observou uma grande cesta de vime repleta de pergaminhos velhos, situada no centro de um cômodo desordenado. O bibliotecário do lugar comentou de maneira casual que aquele monte de papéis usados estava destinado a servir de lenha para aquecer os aposentos durante as geladas noites do deserto e que já haviam queimado 2 cestas idênticas em semanas anteriores. Surpreso pela notícia, o erudito examinou as folhas amassadas e descobriu algo incrível. Eram 43 folhos com passagens do Antigo Testamento, escritas em grego antigo, com uma caligrafia perfeita. Tischendorf implorou aos religiosos que não acendessem fogo com aquelas páginas e conseguiu que as presenteassem, embora a emoção desmedida de seu rosto alertasse os monges de que o resto do livro tinha um valor incomensurável, razão pela qual se negaram a lhe mostrar o volume completo naquele momento. Tischendorf teve que regressar ao mosteiro 15 anos depois, em 1859, desta vez sob o patrocínio do czar Alexandre II da Rússia. Após semanas de intensas negociações e quando estava prestes a abandonar o lugar de mãos vazias, o mordomo do mosteiro o convidou a tomar uma xícara de chá em sua cela. O monge tirou de um armário elevado um pacote envolto num pano vermelho rasgado e o depositou sobre a mesa de madeira. Ao desdobrar o tecido, Tischendorf se encontrou cara a cara com o Códice Sinaítico,
O volume em pergaminho de pele de bezerro mais antigo conhecido, que continha o Novo Testamento completo, junto com grandes seções do Antigo Testamento, redigido por volta de meados do século IV. Ao examinar detidamente as mais de 400 páginas restantes do códice sob a luz de uma vela, Tischendorf e os pesquisadores posteriores depararam-se com uma realidade impactante que desafiava a ideia de um texto imutável. A superfície do pergaminho mostrava milhares de marcas, anotações à margem, rasuras com tinta mais escura e correções sobrepostas. Os estudos paleográficos posteriores revelaram que, ao menos 3 escribas originais redigiram o manuscrito no ano 350, mas, ao longo dos séculos seguintes, mais de 12 corretores diferentes modificaram o texto entre os séculos IV e XII. Essas alterações não eram simples erros ortográficos de pena. No Evangelho de Marcos, por exemplo, o Códice Sinaítico original finalizava de forma abrupta no capítulo 16, versículo 8, com as mulheres fugindo aterrorizadas do sepulcro vazio sem ver Jesus ressuscitado. As famosas passagens sobre os milagres posteriores e a aparição do Cristo ressuscitado que lemos hoje não figuravam no manuscrito original, mas foram acrescentadas paulatinamente por mãos posteriores. Do mesmo modo, o famoso relato da mulher surpreendida em adultério no Evangelho de João não aparecia nessas folhas de pergaminho antigo, demonstrando que a narração foi inserida séculos depois por escribas que desejavam enriquecer o ensinamento moral. Além disso, a ordem e o conteúdo dos livros no Sinaítico eram substancialmente distintos dos das Bíblias modernas. No final do Novo Testamento, figuravam 2 obras que durante muito tempo gozaram de autoridade sagrada, mas que depois foram expulsas dos cânones oficiais: a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas, um texto de revelações morais amplamente lido pelas primeiras comunidades cristãs em Roma e Alexandria. A análise moderna das tintas revelou que os corretores chegaram a raspar a pele de bezerro com navalhas para apagar palavras inteiras e substituí-las por expressões teológicas de sua própria época. Esse documento de pele amassada demonstrou aos historiadores que o texto bíblico não caiu do céu polido e acabado, mas foi um organismo vivo que respirou, mudou e foi moldado por debates humanos ao longo da história. As alterações descobertas no pergaminho do Sinai demonstraram que os homens apagaram e acrescentaram versículos à vontade para definir a ortodoxia oficial. No entanto, a eliminação mais drástica da história não consistiu em riscar umas poucas palavras à margem, mas em sepultar livros inteiros que revelavam verdades incômodas sobre a origem do universo. Os líderes da igreja primitiva perseguiram e ocultaram um texto profético atribuído ao próprio bisavô de Noé, onde se narrava como seres celestiais desceram à terra para corromper as filhas dos homens e ensinar ciências proibidas. Que segredos aterrorizantes continha o livro de Enoque para que as autoridades preferissem condená-lo ao esquecimento absoluto? Durante os primeiros séculos da Era Comum, a experiência religiosa não se limitava às páginas de um único volume encadernado. As comunidades primitivas liam uma imensa variedade de relatos que circulavam em rolos de papiro desde Antioquia até Alexandria. Entre esses escritos, destacavam-se os chamados apócrifos, uma palavra que originalmente significava coisas ocultas ou reservadas para os iniciados. Esses textos não eram considerados falsificações em sua época, mas obras de profunda inspiração que relatavam a infância desconhecida dos profetas, as viagens dos apóstolos, a terras distantes e os mistérios do cosmos. No entanto, à medida que as autoridades eclesiásticas do século IV buscaram unificar as doutrinas, um véu de censura caiu sobre dezenas desses livros, deslocando-os ao esquecimento oficial. O caso mais perturbador e fascinante desse grupo proibido é, sem dúvida, o livro de Enoque. Atribuído ao bisavô de Noé,
O sétimo patriarca, antes do grande dilúvio, esse escrito gozou de um prestígio imenso entre os primeiros crentes. Inclusive o livro canônico de Judas, no Novo Testamento, cita textualmente suas passagens como uma profecia autêntica. Apesar de sua enorme popularidade, os concílios posteriores ordenaram destruí-lo e apagá-lo das listas oficiais. O manuscrito sobreviveu milagrosamente oculto nas montanhas da Etiópia, conservado pela Igreja Ortodoxa Tewahedo em língua ge'ez, até que o explorador escocês James Bruce descobriu 3 cópias intactas no ano de 1773. Ao traduzir aquelas páginas esquecidas, os pesquisadores depararam-se com um relato cósmico inquietante, conhecido como o Livro dos Vigilantes. A narração descreve como 200 anjos, liderados por uma entidade chamada Senjasa, fixaram os olhos nas filhas dos homens e sentiram um desejo irresistível por elas. No cume do Monte Hermon, uma imponente montanha de pedra localizada nos limites dos atuais territórios da Síria e do Líbano, os seres celestiais fizeram um pacto sagrado para descer ao plano terrenal, abandonando sua morada divina para se unir com a humanidade. Essa união proibida entre o divino e o terrenal desencadeou uma transformação aterradora na Terra. As mulheres geraram uma raça de criaturas híbridas, chamadas os Nefilim, gigantes de estaturas descomunais que devoravam as colheitas e terminaram por consumir os próprios seres humanos. No entanto, a corrupção não se limitou à violência física. O livro de Enoque revela que os anjos caídos ensinaram aos homens saberes e artes que alteraram o destino da civilização. Um anjo chamado Azazel ensinou a metalurgia para fabricar espadas, escudos e armaduras de guerra, além da arte de extrair minerais preciosos para confeccionar cosméticos e embelezar as pálpebras. Outros seres celestiais revelaram a botânica curativa, o encantamento das raízes, a astrologia e o movimento preciso das estrelas. A presença desses ensinamentos proibidos provocou um caos de violência e alteração natural que encheu o planeta de lamentos. Segundo a narração de Enoque, o clamor dos moribundos ascendeu até as portas do céu, o que motivou os 4 arcanjos principais, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, a olhar para a terra e rogar a intervenção do Criador. A resposta divina foi drástica: acorrentar os vigilantes rebeldes nos vales escuros da terra até o dia do juízo final e enviar uma massa de água torrencial para purificar o solo do sangue derramado pelos gigantes. A razão fundamental pela qual os teólogos do século IV rejeitaram o livro de Enoque residia em sua complexa teologia. O escrito atribuía a origem do mal no mundo não ao pecado original de Adão e Eva no Jardim do Éden, mas à invasão e corrupção provocada por esses seres celestiais rebeldes. Aceitar o texto no cânon oficial teria mudado por completo a doutrina da salvação e a responsabilidade moral do ser humano. Por essa razão, o manuscrito foi catalogado como uma obra perigosa e enterrado sob decretos de excomunhão. A expulsão do texto de Enoque demonstrou que os líderes religiosos silenciaram os relatos que mostravam um céu habitado por monstros e rebeldes. No entanto, a censura não perseguiu apenas as histórias de anjos caídos, mas também as palavras diretas atribuídas ao próprio mestre da Galileia. Nas profundezas do Egito, um grupo de camponeses desenterrou uma vasilha que guardava um papiro com frases misteriosas onde não existia a cruz, a ressurreição, nem a igreja como instituição. O que aconteceria se a mensagem original de Jesus revelasse que o reino de Deus não está nos céus, mas oculto no interior de cada pessoa? No mês de dezembro de 1945, nas proximidades da pequena localidade egípcia de Nag Hammadi, um camponês chamado Muhammad Ali al-Samman buscava adubo natural perto de uns imponentes penhascos de pedra calcária. Enquanto cavava ao pé de um enorme rochedo, sua enxada chocou-se contra um objeto duro. Surpreso, desenterrou uma grande tinaja de cerâmica selada com betume.
Muhammad hesitou em quebrar o recipiente, temendo que pudesse conter um espírito maligno ou de djinn. No entanto, impulsionado pela esperança de encontrar um tesouro de moedas de ouro, fraturou o barro com sua ferramenta. Em vez de metais preciosos, encontrou 12 códices de papiro encadernados em pele de cabra, entre os quais se conservava uma das coleções de escritos mais revolucionárias da história. Entre aquelas páginas amareladas escritas em língua copta, figurava uma cópia completa do Evangelho de Tomé. Esse texto provocou uma comoção imediata na comunidade acadêmica global. Diferentemente dos 4 evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o texto de Tomé não narrava a história da vida de Jesus. Não continha relatos sobre seu nascimento virginal em Belém, nem descrições de seus milagres curando enfermos, nem crônicas sobre sua caminhada sobre as águas. Tampouco descrevia a última ceia, seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, a crucificação, nem a posterior ressurreição corporal. Em seu lugar, o Evangelho de Tomé consistia numa lista contínua de 114 ditos, parábolas e diálogos breves atribuídos a Jesus, apresentados como ensinamentos secretos confiados ao apóstolo Dídimo Judas Tomé. A passagem de abertura fixava o tom de todo o volume com uma declaração contundente. Quem encontrar a interpretação destas palavras não provará a morte. Essa premissa deslocava o foco da fé tradicional, pois a salvação já não dependia da crença cega na ressurreição física de um Redentor, mas do entendimento intelectual e espiritual das palavras do Mestre. O conteúdo do manuscrito propunha uma via mística e individual radicalmente oposta à estrutura hierárquica que a Igreja oficial começaria a edificar nos séculos seguintes. No dito número 3, por exemplo, o texto afirma que se os guias espirituais dizem que o reino de Deus está no céu, então as aves do céu chegarão antes que os homens. Em troca, o escrito ensina que o reino está dentro de cada pessoa e ao seu redor, e que quando o ser humano se conhecer verdadeiramente a si mesmo, compreenderá que é um filho do Pai vivente. Essa visão, associada comumente à corrente do gnosticismo primitivo, sustentava que o espírito humano possuía uma centelha divina encarcerada na matéria terrenal. A ignorância, e não o pecado de Adão, era a verdadeira causa da perdição. Jesus não aparecia retratado como um Deus distante que exigia sacrifícios nem como o único mediador diante da divindade, mas como um guia espiritual que convidava seus seguidores a alcançar o seu mesmo nível de iluminação. No dito número 77, o texto proclama: Eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Cortai um pedaço de madeira, ali estou eu. Levantai uma pedra, e me encontrareis ali. A existência desse livro pôs em evidência que nos 2 primeiros séculos do cristianismo conviveram múltiplas formas de entender a fé. Enquanto as comunidades de Roma e Antioquia fortaleciam a figura dos bispos e a doutrina da ressurreição da carne, os grupos que liam o Evangelho de Tomé praticavam uma meditação introspectiva sem templos, sem sacerdotes e sem dogmas impostos. Quando a corrente principal do cristianismo obteve o favor do Império Romano no século IV, esses escritos foram catalogados como heréticos e destrutivos para a unidade do Estado. As autoridades ordenaram a queima massiva das cópias, obrigando os monges do próximo mosteiro de São Pacômio a enterrar a biblioteca de Nag Hammadi dentro da tinaja de barro para salvá-la das chamas. A descoberta do escrito de Tomé revelou que as primeiras vozes cristãs entendiam o divino como uma luz interna oculta em cada pessoa. No entanto, a história sagrada não guarda apenas mensagens de iluminação espiritual, mas também crônicas sobre seres monstruosos que caminharam sobre a terra em épocas remotas. Mencionados de maneira quase fugaz nas páginas do Gênesis, esses seres nasceram da união entre forças celestiais e mulheres mortais, deixando um rastro de violência que aterrorizou o mundo antigo.
Eram os Nefilim simples lendas poéticas nascidas da imaginação dos povos nômades, ou existem vestígios arqueológicos de uma raça de gigantes que a história oficial preferiu apagar? No capítulo 6 do livro do Gênesis, apenas umas linhas antes de que a narração bíblica introduza o relato do dilúvio universal, aparece um dos enigmas mais inquietantes da literatura antiga. As páginas sagradas mencionam que quando os seres humanos começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os chamados filhos de Deus viram que as mulheres eram formosas e tomaram para si qualquer uma que escolheram. Dessa união entre planos celestiais e terrenais, nasceram os denominados Nefilim, uma palavra hebraica cuja tradução literal evoca a ideia dos caídos ou daqueles que fazem cair outros. O texto os define categoricamente como os valentes que desde a antiguidade foram varões de renome, seres de força descomunal que dominaram o mundo conhecido. O termo reaparece de forma aterradora no livro de Números, no capítulo 13, quando o profeta Moisés enviou 12 espiões para explorar as terras de Canaã antes da conquista. Ao regressar de sua expedição de 40 dias, 10 dos exploradores entregaram um relatório carregado de pavor. Asseguraram que a terra manava leite e mel, mas que seus habitantes eram homens de estatura gigantesca, pertencentes à raça de Anak, descendentes diretos dos Nefilim. Numa passagem cheia de angústia, os mensageiros declararam diante da comunidade que a seu lado eles se sentiam como simples gafanhotos e que do mesmo modo eram vistos pelos nativos daquelas cidades fortificadas. Durante séculos, eruditos, teólogos e linguistas debateram a origem real dessas criaturas. A corrente interpretativa tradicional, defendida por pensadores como Agostinho de Hipona no século V, tentou suavizar o tom mitológico da narração, propondo a chamada hipótese das linhagens familiares. Segundo essa visão, os filhos de Deus eram simplesmente os descendentes piedosos de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, enquanto as filhas dos homens representavam a linhagem corrompida de Caim. A união descrita não teria sido um cruzamento sobrenatural com seres celestiais, mas a mistura moral de uma estirpe fiel com uma comunidade afastada das leis divinas, o que gerou governantes tiranos e violentos. No entanto, a análise filológica do texto hebraico original contradiz essa leitura simplificada. No Antigo Testamento, a expressão Bene Ha-Elohim, traduzida como Filhos de Deus, é utilizada de maneira consistente em livros como Jó para se referir à corte celestial ou aos anjos que se apresentam diante do Criador. Essa noção se alinha com as tradições de toda a Mesopotâmia antiga, onde civilizações como a Suméria, a Acádia e a Babilônica registraram crônicas sobre seres híbridos, semideuses e reis de estaturas colossais como Gilgamesh, cuja altura se media em côvados que superavam de longe o tamanho humano médio. O interesse arqueológico e histórico ao redor dos Nefilim ganhou força renovada com a descoberta de sepulturas antigas na região do Levante Mediterrâneo, em diversos sítios do Vale do Jordão e nas ruínas das cidades filisteias como Gate. Os arqueólogos desenterraram restos ósseos que pertenciam a indivíduos com uma estrutura óssea notavelmente mais robusta e uma estatura que alcançava os 2 metros e 10 centímetros. Embora essa altura não corresponda aos monstros de lenda descritos em passagens folclóricas no contexto do mundo antigo, onde a média masculina mal rondava o 1,60 m, deparar-se com guerreiros de tais dimensões infundia um pavor absoluto nos exércitos rivais. Da mesma forma, a presença de construções megalíticas na zona, como a misteriosa estrutura de Rujm el-Hiri, nas alturas do Golã, alimentou o mito durante milênios. Esse monumento concêntrico composto por milhares de toneladas de pedras basálticas foi batizado pelas populações locais como a Roda dos Gigantes, atribuindo sua edificação aos antigos povoadores da raça dos Nefilim, ao considerar que nenhuma força humana da Idade do Bronze teria podido mover tais blocos de pedra.
O desaparecimento abrupto desses seres na narração bíblica se justifica mediante o grande cataclismo hídrico enviado para limpar a violência que suas ações desencadearam sobre o planeta. Não obstante, a memória desses seres híbridos permaneceu gravada na psique coletiva da antiguidade, estabelecendo uma ponte entre o mito cuneiforme e a teologia bíblica. Os Nefilim representam o lembrete de uma era onde os limites entre o divino, o terrenal e o monstruoso se cruzaram de forma irreversível. A memória dos gigantes caídos demonstrou que as páginas do Gênesis conservam as marcas de um mundo arcaico dominado pela força e pelo mito. No entanto, os enigmas mais inquietantes da tradição sagrada não repousam apenas em passagens escritas em pergaminhos aramaicos, mas também em objetos físicos que desafiam a ciência contemporânea. Numa catedral europeia repousa um lençol de linho manchado com sangue real que conserva a imagem tridimensional de um homem açoitado e crucificado. É possível que a tecnologia moderna, os testes de radiocarbono e a física óptica continuem sendo incapazes de explicar como esse rosto foi gravado no tecido. Na Capela Real da Catedral de São João Batista, na cidade italiana de Turim, custodia-se uma das peças mais estudadas, debatidas e polêmicas da história humana. Trata-se do Sudário de Turim, uma tira de lençol de linho de 4 metros e 40 centímetros de comprimento por 1 metro e 10 centímetros de largura, que mostra a tênue impressão frontal e dorsal de um homem adulto com marcas de tortura compatíveis com a crucificação romana. Durante séculos, a devoção popular venerou esse tecido como o lençol mortuário que envolveu o corpo de Jesus de Nazaré após sua morte no Gólgota. No entanto, o salto do lençol do terreno da fé para o laboratório científico começou de maneira fortuita no ano de 1898. Em maio daquele ano, o advogado e fotógrafo amador italiano Secondo Pia obteve a permissão para fotografar o sudário pela primeira vez durante uma exposição pública. No interior de sua improvisada câmara escura, enquanto submergia a grande placa de vidro nos líquidos reveladores, Pia presenciou um fenômeno astronômico para a ciência da época. A imagem do lençol não era um desenho convencional, mas um negativo fotográfico natural. Na placa negativa, os tons escuros e claros se inverteram, revelando com um realismo impressionante o rosto sereno de um homem com barba, feridas profundas na testa provocadas por espinhos, marcas de açoites por todo o torso e orifícios de pregos nos pulsos e nos pés. Essa descoberta desencadeou uma avalanche de investigações que culminou em outubro de 1978 com o projeto STURP, uma equipe internacional integrada por mais de 30 cientistas de alto nível, incluindo físicos da NASA, químicos, fotógrafos e legistas. Os pesquisadores transportaram para a Itália 7 toneladas de equipamentos tecnológicos avançados e analisaram o tecido de forma ininterrupta durante 5 dias consecutivos. As conclusões iniciais das análises microscópicas e químicas deixaram perplexa a comunidade científica. A imagem não continha pintura, pigmentos, tintas, óleos, nem corantes sintéticos. A impressão não foi traçada com pincel, pois não existiam pinceladas nem direção de fluido. A coloração palha que desenha o corpo afeta unicamente a camada mais externa das fibrilas individuais de linho, com uma espessura equivalente a uma fração de micron. O mistério se aprofundou ainda mais quando os físicos Jackson e Jumper processaram a fotografia do lençol num analisador de imagens de computador modelo V8, um dispositivo utilizado para cartografar o relevo topográfico dos planetas. Para surpresa dos operadores, a imagem do sudário continha informação de profundidade tridimensional codificada. A intensidade da cor guardava uma relação matemática exata com a distância que existia entre o tecido e a pele do corpo em cada ponto. Uma pintura bidimensional comum produz distorções gigantescas ao passar por esse algoritmo, enquanto a impressão do linho gerou um modelo anatômico perfeito.
No entanto, o debate deu uma guinada drástica na primavera de 1988, quando pequenas amostras do tecido foram enviadas a 3 prestigiados laboratórios independentes em Oxford, Zurique e Tucson para submetê-las ao teste de datação por radiocarbono 14. Em outubro daquele mesmo ano, os resultados foram apresentados numa coletiva de imprensa que comoveu o mundo. Os testes situavam a origem do linho entre os anos 1280 e 1390 da Era Comum, concluindo que a peça era uma criação medieval. Apesar da contundência do número, a polêmica, longe de se encerrar, se reabriu com mais força. Diversos cientistas e historiadores questionaram a validade das amostras analisadas, assinalando que o canto cortado para o teste correspondia a um remendo invisível realizado por freiras clarissas após o incêndio que o lençol sofreu na cidade francesa de Chambéry em 1532. Estudos químicos posteriores demonstraram a presença de fibras de algodão tingidas e resinas nessa seção específica, ausentes no resto do lençol sagrado. Além disso, os patologistas legistas insistem em que os coágulos de sangue presentes no tecido contêm hemoglobina humana do grupo sanguíneo, AB e bile concentrada, produto de um estresse físico traumático extremo, algo impossível de simular por um falsificador medieval. O sudário de Turim continua se situando no limite exato, onde a física moderna e a teologia se cruzam sem se tocar. Nenhum experimento conseguiu reproduzir em laboratório todas as características físicas, químicas, tridimensionais e atômicas da impressão de forma simultânea. O lençol permanece num silêncio enigmático, desafiando as certezas da razão e mantendo viva a pergunta sobre que tipo de energia ou fenômeno foi capaz de projetar essa marca indelével sobre o linho. A superfície do sudário de Turim demonstrou que a matéria física conserva rastros capazes de encurralar a ciência moderna. No entanto, as visões mais sobrecogedoras do texto sagrado não se gravaram sobre lençóis de linho, mas na mente de profetas que presenciaram fenômenos impossíveis nos céus do mundo antigo. Às margens de um rio na Babilônia, um homem observou nuvens de fogo, rodas giratórias compostas de óleos e seres resplandecentes que desciam do firmamento. Descreveu o profeta Ezequiel uma teofania espiritual com a linguagem de sua época, ou foi testemunha de um encontro com tecnologia avançada que a mente humana de então não podia processar. No século VI antes da Era Comum, às margens do rio Quebar, nas planícies escaldantes da Babilônia, um sacerdote judeu deportado chamado Ezequiel presenciou um dos acontecimentos mais perturbadores e detalhados de toda a literatura profética. O povo de Judá vivia o amargo cativeiro após a queda de Jerusalém, e em meio a esse desespero, os céus pareceram se rasgar para revelar uma manifestação sem precedentes. Ezequiel não descreveu uma voz aprazível entre a brisa, nem uma silhueta humana entre nuvens transparentes. Em seu lugar, o profeta deixou assentada no primeiro capítulo de seu livro uma crônica minuciosa sobre uma tormenta colossal que se aproximava do norte, envolvendo uma massa de fogo cintilante e um resplendor metalizado que deslumbrava a vista. No coração daquela tempestade, o cronista observou 4 seres viventes com uma estrutura que desafiava qualquer geometria conhecida. Cada uma dessas entidades possuía 4 rostos distintos, uma face de homem na frente, uma de leão à direita, uma de boi à esquerda e uma de águia na parte posterior. Suas pernas eram retas, mas seus pés se assemelhavam a cascos de bronze polido que emitiam faíscas constantes. Debaixo de suas asas de plumagem densa, o profeta percebeu extremidades com dedos humanos que se moviam em perfeita sincronia. O mais desconcertante para Ezequiel era o deslocamento da estrutura. As criaturas não giravam ao avançar, mas se moviam em linha reta rumo a qualquer um dos 4 pontos cardeais, impulsionadas por um espírito que dirigia a massa completa sem se desviar jamais. Ao observar a base desse fenômeno,
o sacerdote notou uma maquinaria impressionante sobre a superfície do solo. Junto a cada uma das criaturas emergia uma roda dupla, configurada como se uma roda estivesse encaixada transversalmente dentro de outra roda. Os aros desses mecanismos eram de uma altura desmesurada e aterradora, construídos com um material que o texto hebraico define como Tarshish, uma gema resplandecente de tons esverdeados e dourados. Toda a circunferência dessas rodas gigantescas estava completamente coberta de olhos brilhantes que piscavam. Quando os seres viventes se elevavam do solo, os mecanismos giratórios se elevavam exatamente à mesma altura, funcionando como uma só unidade, acoplada por um sistema de energia coordenado. Sobre as cabeças das criaturas, estendia-se uma plataforma firme, uma abóbada brilhante, cuja aparência lembrava um cristal gelado e deslumbrante. Acima desse dossel translúcido, apreciava-se a figura de um trono esculpido em pedra de safira de um azul profundo, sobre o qual se sentava uma aparência de figura humana envolta num fogo brilhante da cintura para cima e da cintura para baixo. O som gerado pelo movimento dessa estrutura era amortecedor e colossal, comparado pelo profeta ao estrondo de águas torrenciais, ao estrépito de um exército em marcha, ou ao retumbar da voz do Onipotente. Essa descrição minuciosa e quase técnica tem sido objeto de apaixonados debates ao longo dos séculos. Enquanto a teologia tradicional interpreta a visão como uma alegoria poética da glória de Deus, abandonando o Templo de Jerusalém para acompanhar os exilados, analistas contemporâneos e cientistas da era espacial propuseram leituras radicalmente distintas. Na década de 1970, o engenheiro da NASA Joseph Blumrich analisou os textos do livro de Ezequiel com o rigor da tecnologia aeroespacial. Blumrich começou seu estudo com a intenção de refutar a hipótese de um contato físico real, mas após reconstruir as proporções e dinâmicas descritas pelo profeta, concluiu que as palavras de Ezequiel detalhavam com precisão os componentes de um veículo voador propulsionado por motores rotatórios e patas de aterrissagem retráteis. Segundo essa leitura alternativa, o sacerdote do século VI a.C. se viu obrigado a utilizar o vocabulário limitado de sua época para dar forma a um fenômeno tecnológico que superava por completo a capacidade conceitual de sua cultura. Palavras como asas, rodas, cheias de olhos ou brasas ardentes teriam sido os melhores recursos poéticos disponíveis para nomear pás de rotores, painéis de sensores ópticos e a combustão de motores em pleno funcionamento. Seja uma experiência espiritual profunda ou o registro de um fenômeno físico incompreendido, o texto de Ezequiel se mantém como uma das passagens mais enigmáticas da antiguidade, mostrando que o céu antigo abrigava segredos capazes de desarticular nossa lógica. As visões do profeta, às margens do rio Quebar, demonstraram que os encontros com o divino podem adotar formas aterradoras que ultrapassam a linguagem humana. No entanto, as perturbações mais obscuras da fé não desceram apenas sobre plataformas de fogo e cristal, mas se gestaram na intimidade das conversas do Mestre com seus discípulos. Durante 2 milênios, o nome de Judas Iscariotes foi o símbolo universal da traição e da condenação eterna. Mas no interior de um manuscrito egípcio resgatado das sombras, o apóstolo maldito fala de novo para revelar uma verdade arrepiante. O que aconteceria se a entrega de Jesus aos romanos não tivesse sido um ato de cobiça, mas a execução estrita de uma ordem secreta dada pelo próprio Cristo? Durante quase 2 milênios, o nome de Judas Iscariotes permaneceu gravado na memória coletiva como o símbolo supremo da infâmia, o homem que vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. No entanto, na década de 1970, uns saqueadores de tumbas desenterraram uma caverna perto da cidade egípcia de El-Minya. Em seu interior, encontraram um manuscrito de papiro em língua copta, deteriorado pelo mofo e pela passagem do tempo, conhecido hoje como o Códice Chacos.
Após viajar clandestinamente pelo mercado negro de antiguidades durante décadas, o documento foi finalmente restaurado e traduzido no ano de 2006, revelando uma versão totalmente oposta sobre os últimos dias de Jesus. O texto, redigido por volta do segundo século por comunidades gnósticas, não apresenta Judas como um traidor cobiçoso, mas como o único discípulo que compreendeu verdadeiramente a natureza divina de Cristo. Enquanto os demais apóstolos rezavam a um Deus Criador que o texto considera inferior e limitado, Judas olhava além da matéria. Numa passagem impactante, Jesus se ri abertamente das orações ignorantes dos 11 apóstolos e leva Judas à parte para lhe revelar os mistérios do cosmos, dizendo-lhe de forma direta que ele seria o mais odiado de todos os homens, mas que terminaria governando sobre eles. O ponto de ruptura desse evangelho reside na reinterpretação da traição. Jesus pede explicitamente a Judas que o entregue às autoridades romanas, pronunciando as palavras-chave: Tu superarás a todos eles, porque sacrificarás o homem que me reveste. Segundo essa doutrina, a carne humana de Jesus era simplesmente uma prisão terrenal que devia ser destruída para libertar o Espírito Divino que habitava em seu interior. Judas, ao cumprir o mandato, não comete um crime horrendo, mas um ato de obediência doloroso e íntimo que permite a consumação do plano divino. O aparecimento desse manuscrito demonstrou como os líderes eclesiásticos do século IV silenciaram narrações que punham em dúvida a versão oficial da salvação. Para a igreja primitiva, a figura do traidor era indispensável para justificar a culpa humana e a necessidade do arrependimento. O evangelho de Judas, em troca, transformou a maldição num martírio secreto, deixando em evidência que a história oficial foi escrita unicamente pelos vencedores dos debates teológicos. O resgate do manuscrito egípcio demonstrou que a figura mais odiada da fé pôde ter atuado sob ordens secretas do próprio mestre. No entanto, as sombras mais densas do texto sagrado não terminam com as conspirações entre homens e apóstolos, mas se afundam na verdadeira origem da maldade universal. Durante séculos nos ensinaram que a desobediência no jardim do Éden trouxe o sofrimento ao mundo, mas manuscritos esquecidos afirmam que a humanidade foi vítima de uma guerra cósmica provocada por seres celestiais que abandonaram sua morada eterna. O que ocorreu realmente nos céus, para que a criação inteira ficasse marcada pela tragédia? A teologia tradicional sustenta de maneira categórica que o mal entrou na história humana quando Adão e Eva morderam o fruto proibido no jardim do Éden, carregando seus descendentes com a mácula do pecado original. No entanto, as camadas mais profundas do texto bíblico e as tradições arcaicas do judaísmo primitivo conservam as marcas de um relato muito mais antigo, complexo e aterrador. Nas passagens que integram o livro dos vigilantes, preservado dentro dos escritos de Enoque, a corrupção da terra não começou por uma fraqueza mortal, mas por uma rebelião desencadeada nos altos planos celestiais. A narração explica que 200 seres celestiais, conhecidos como os egrégoros ou vigilantes, observaram a humanidade das alturas e sentiram um desejo irreprimível pela vida terrenal. Encabeçados pelo líder celestial Senjasa, esses anjos fizeram um juramento irrevogável no cume do Monte Hermon para descer ao mundo físico, abandonando seu estado espiritual e material. Essa decisão rompeu as leis cósmicas que separavam o divino do profano. Ao se unir com as mulheres da terra, os vigilantes não só geraram as criaturas gigantescas conhecidas como Nefilim, mas inocularam na sociedade humana saberes obscuros para os quais a mente mortal não estava preparada. Um anjo rebelde chamado Azazel ensinou os homens a forjar espadas, adagas, escudos e couraças de guerra, transformando a convivência comunitária num banho de sangue constante. Da mesma forma, ensinou a arte de extrair minerais, o uso de cosméticos para seduzir e o trabalho com pedras preciosas.
Outros seres revelaram os segredos dos feitiços, o corte de raízes curativas, a astrologia e o movimento das nuvens. Como resultado direto dessa injeção de conhecimento proibido, a humanidade caiu num estado de violência, depravação e exploração desenfreada que alterou a ordem natural da natureza. Essa perspectiva altera drasticamente a noção tradicional da responsabilidade humana. O mal não nasceu de uma simples escolha do coração humano, mas de uma infecção exterior provocada por seres superiores que corromperam a inocência da criação. A catástrofe foi de tal magnitude que o Criador teve que enviar um cataclismo hídrico para afogar a violência que consumia os campos. O livro dos vigilantes expõe que o mal é a sequela de uma fratura física e espiritual que deixou o mundo infectado por entidades caídas que ainda vagam pelas sombras do abismo. O relato dos anjos caídos demonstrou que as raízes da tragédia terrena se estendem rumo a dimensões cósmicas que a teologia oficial preferiu matizar. No entanto, os mistérios que sustentam a fé não guardam apenas segredos sobre seres invisíveis e textos proibidos, mas sobre as palavras exatas que pronunciou o homem da Galileia. No coração dos estudos bíblicos modernos, existe o rastro de um livro fantasma, uma fonte perdida da qual ninguém conserva uma só cópia física, mas que serviu como o molde secreto para redigir as páginas do Novo Testamento. É possível reconstruir um texto desaparecido que guarda as frases originais de Jesus antes de que a igreja fosse fundada? No estudo da literatura antiga, existe um fantasma que persegue os historiadores há quase 2 séculos, uma sombra literária da qual jamais se encontrou um só pedaço de papiro, mas cuja existência é matematicamente inegável para a ciência moderna. Quando se examinam com rigor os 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento, salta à vista um fenômeno intrigante que os especialistas denominam o problema sinóptico. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas compartilham histórias, milagres e até a ordem cronológica dos fatos de maneira assombrosamente calcada. No entanto, quando se comparam detalhadamente os textos de Mateus e Lucas, a coincidência deixa de ser uma simples similaridade temática e se converte em algo desconcertante. Existem mais de 200 versículos comuns entre Mateus e Lucas, onde as palavras gregas utilizadas, a sintaxe, a ordem dos adjetivos e até os regionalismos dialetais são idênticos palavra por palavra, vírgulas e acentos incluídos. O surpreendente dessa descoberta é que nenhum desses 200 versículos aparece redigido no Evangelho de Marcos, considerado unanimemente como o texto mais antigo dos 3. Durante muito tempo, a resposta simplista sugeria que Mateus copiou Lucas, ou que Lucas leu Mateus antes de escrever sua própria versão. No entanto, a análise filológica profunda demonstrou que ambas as obras foram compostas de forma totalmente independente em comunidades geográficas muito distantes entre si, sem que um autor tivesse acesso ao trabalho do outro. A única explicação lógica e cientificamente aceita pela comunidade acadêmica foi formulada no século XIX por teólogos alemães como Christian Hermann Weisse. Mateus e Lucas utilizaram 2 fontes escritas distintas sobre sua mesa de trabalho. A primeira foi o Evangelho de Marcos, que lhes aportou a trama narrativa sobre as viagens e a crucificação de Jesus. A segunda foi um escrito perdido, que continha unicamente palavras, ensinamentos e frases do mestre da Galileia. A esse pergaminho desaparecido batizou-se formalmente como o documento Q, um nome derivado da palavra alemã Quelle, que traduz literalmente fonte. A análise dessas passagens compartilhadas revela uma imagem fascinante sobre o conteúdo dessa obra desaparecida. O documento Q não era um evangelho convencional com relatos sobre o nascimento, milagres curativos, crucificação ou ressurreição corporal. Era uma coleção pura de ditos místico-morais, uma compilação de frases diretas onde figuram as passagens mais icônicas da mensagem cristã primitiva, tais como as bem-aventuranças, a oração do Pai Nosso,
e a parábola do grão de mostarda. O texto estava desenhado para ser memorizado e recitado por comunidades itinerantes que caminhavam sem posses pelas aldeias da Judéia. O misterioso desaparecimento físico do documento Q constitui um dos enigmas mais obscuros da história documental. À medida que as igrejas locais do segundo século preferiram conservar os evangelhos completos, que integravam tanto a biografia quanto as frases, a fonte original de ditos foi perdendo uso prático até que o último rolo de papiro se desintegrou na umidade de algum armário esquecido. O documento Q demonstra que a memória do mundo antigo foi um processo vivo de edição, adaptação e seleção de textos, onde a mensagem primígena de Jesus flutuou durante décadas em documentos perdidos antes de ser congelada para sempre nas páginas da Bíblia que lemos hoje. Chegamos finalmente ao fundo dessa imensa montanha gelada da história sagrada. Através desse percurso pelas profundezas do iceberg, descobrimos que as escrituras do passado não caíram intactas das alturas, mas foram copiadas, corrigidas, censuradas e transformadas pela mão do homem ao longo dos séculos. No Tempos Sagrados, cada comentário seu é uma peça-chave que enriquece nossa busca da verdade histórica. Hoje queremos lançar uma pergunta direta ao seu pensamento. Se você tivesse em suas mãos o poder de abrir de novo o cânon bíblico, qual de todos esses textos ocultos você incluiria na versão oficial e qual apagaria para sempre da história? Conte pra gente sua resposta na seção de comentários e para certificar que você foi um dos poucos valentes a tocar a base do abismo, escreva a palavra vigilante, acompanhada do minuto exato e da hora que marca seu relógio neste instante. Agradecemos profundamente por você ter nos acompanhado nesta travessia pelos mistérios mais obscuros da antiguidade. Se a curiosidade por desenterrar os segredos que o tempo tentou apagar pulsa no seu interior, dê um joinha neste vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder as próximas investigações. A gente se vê muito em breve numa nova viagem através do tempo.